Que a paz seja convosco, sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa sala de estudo. Nesse vídeo nós estaremos encerrando a aula que teve como título Dons Vocacionais e Consagrações Ministeriais. Eu vou fazer um resumo rapidamente de tudo que nós vimos até aqui e logo em seguida nós já estaremos indo a partir do ponto que nós terminamos a aula passada para estarmos concluindo então esta lição. Falamos nas aulas anteriores sobre talentos naturais, que são diversas habilidades, ou seja, são aqueles talentos que cada pessoa tem. A habilidade de escrever, a habilidade de pintar, a habilidade de fazer contas, administrar algo, ou seja, os talentos naturais que cada ser humano tem. Falamos sobre o fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, que são características que um filho de Deus, que alguém que é nascido da água e do Espírito, passa a ter na vida dela. Ou seja, é uma mudança de caráter, são atitudes, um novo caráter que o filho de Deus passa a ter a partir da atuação do poder de Deus na vida dele ou na vida dela. O dom do Espírito, a sabedoria, o conhecimento, a fé, curas, maravilhas, profecia, discernir espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10. Tema esse, dons espirituais, que estaremos estudando a partir da próxima aula, que tem como título Dom da Sabedoria, e nas aulas seguintes, aula por aula, cada um desses dons. Falamos ainda sobre os dons vocacionais, apóstolos, que foram os primeiros chamados por Cristo, comissionados diretamente por ele, também os profetas. Falamos que tanto os apóstolos como também os profetas, esse ministério apostólico e profético, ele é um ministério findo, ou seja, que ele tinha um propósito para estabelecer a igreja, conforme Efésios capítulo 2, versículo 20, Atos 2, versículo 42, a igreja ela foi fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas. A igreja foi fundamentada, edificada na pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o ministério apostólico e o ministério profético tinha como objetivo fazer a fundamentação da fé, a fundamentação doutrinária da igreja. E é por isso que esse ministério é um ministério findo. Falamos sobre evangelistas, pastores e mestres, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, onde são apresentados esses 5 dons vocacionais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Evangelistas, toda aquela pessoa que leva o evangelho, às pessoas, que fala das boas novas de Deus, que fala sobre as boas novas do Cristo ressuscitado. Ou seja, todo aquele que leva a palavra, aquele que evangeliza, esse tem a vocação, ou seja, um dom vocacional para o evangelismo. Pastores, aqueles que cuidam, aqueles que exortam, aqueles que estão à frente do rebanho, têm a responsabilidade de estar junto das pessoas para exortar, orientar, cuidar dos assuntos espirituais da congregação. E ainda mestres, são aqueles que ensinam, que preparam estudos, preparam material para o evangelismo, ou seja, os mestres eles dão suportes a outras áreas da igreja. Então, um mestre ele pode preparar materiais para estudo, materiais para evangelismo, materiais para música, né, sendo este um mestre de música. Então, vemos que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, na visão de Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 12, são cargos, mas são vocações. Então, vocações dadas por Cristo para o aperfeiçoamento da igreja.
E estaremos falando agora, para finalizarmos essa aula, sobre as consagrações ministeriais que acontecem na Igreja de Deus, que são duas consagrações ministeriais: a consagração para o diaconato e a consagração para o presbitério. Conforme Atos capítulo 6, os apóstolos se viram diante de uma situação. Havia uma discussão entre as mulheres viúvas dos judeus e as viúvas gregas. E aquela discussão era porque as viúvas gregas falavam que elas não estavam sendo atendidas, né, pela igreja. Então, desde o começo da igreja, a gente percebe que a igreja já havia um chamado, uma vocação para estar ajudando as pessoas necessitadas, né, com alimento, com o repartir o pão, o compartilhar os bens. E os apóstolos, vendo essa situação, eles então convocam a congregação e tomam ali uma decisão, que eles iriam separar alguns homens cheios do Espírito Santo, que pudessem fazer esse trabalho de servir as mesas, ou seja, da assistência social para os domésticos da fé. Esses homens então foram chamados de diáconos. Lembrando que a palavra diácono vem da palavra grego diaconia, que é no sentido de servir, aquele que serve. Uma palavra muito semelhante também a ministério, que tem o mesmo sentido, aquele que presta um serviço. Então o diácono, ele presta um serviço de assistência aos domésticos da fé, uma assistência social. É aquele que deve levar um alimento, aquele que deve procurar as pessoas que estão talvez hospitalizadas, né, aquela pessoa que talvez esteja de cama. É um trabalho de um bom diácono. Quando ele visita um doente, ele vai verificar se aquela família daquele doente precisa de uma assistência material, né? De repente era um pai de família que está ali debilitado agora, então não está trabalhando, então o diácono vai trazer as informações que aquela família talvez esteja passando por uma necessidade, convocando a igreja para fazer uma campanha de arrecadação de alimentos. Talvez o diácono perceba a necessidade daquele homem, pai de família acamado. É necessário talvez que alguém dê um banho nele, em algumas situações que, vamos supor que ele troque até uma fralda, se for o caso. Esse é o papel do diácono, estar junto das pessoas, estar servindo as pessoas. E a outra consagração ao ministério é a consagração de presbítero. Se o diácono ele vai cuidar das coisas materiais da igreja, pode-se dizer também da parte administrativa da igreja, o presbítero ele é responsável por toda a parte espiritual da igreja. Então, ele é responsável em estar ensinando a igreja a trilhar os caminhos do Senhor. Ele é responsável de preservar a sã doutrina, que uma vez foi dada pelos apóstolos e pelos profetas. Ele é responsável de fazer alguns trabalhos cerimoniais exclusivos de um presbítero, tal como o batismo, o casamento, a unção com óleo, a consagração de crianças. São um dos ofícios exclusivos de um trabalho de um presbítero. Quando esse presbítero ele está à frente de uma obra, de uma congregação, ele também é chamado de pastor. Quando nós estudamos acerca dos dons vocacionais, nós vimos que o pastorado, ou seja, o pastor, é uma vocação. Ou seja, é aquela pessoa que ela já tem aquela habilidade dada por Deus, que é uma pessoa que gosta de estar junto com outras pessoas, é uma pessoa que gosta de aconselhar, é uma pessoa que sabe exortar, é uma pessoa que realmente faz um trabalho mais voltado para as pessoas, algo mais pessoal, ou seja, que trata o rebanho como um todo quando ele entrega a palavra, mas que ao mesmo tempo ele vai individualmente tratar das dificuldades, dos problemas e compartilhar a vida de cada um. Essa é a vocação para o pastorado. Então, quando
um presbítero ele está à frente de uma igreja, nós podemos dizer que ele é um pastor. Por quê? Porque ele tem que exercer também a vocação do pastorado. É importante nós percebermos isso porque no início dessa lição nós falamos que é importante que quando se consagre alguém ao presbitério ou ao diaconato, é importante perceber se a pessoa já tem a vocação para exercer essas funções. Ou seja, nós vimos já o papel do diácono, então é necessário perceber se essa pessoa que foi indicada ao ministério do diaconato é justamente uma pessoa prestativa, já que ela terá que prestar um serviço ao próximo, um serviço na área administrativa da igreja. É necessário perceber se aquela pessoa que for indicada ao presbitério, ele tem também a vocação de pastor, uma vez que na maioria das vezes o presbítero terá que assumir uma congregação e exercer essa função, essa vocação como pastor. Mas a Bíblia fala também de alguns requisitos que são indispensáveis, né, para exercer o presbitério e para exercer o diaconato. Eu gostaria de agora que você pegasse a sua Bíblia, nós estaremos fazendo algumas leituras, né, sobre essas condições essenciais para aquele que será indicado ou ainda que deseja a trabalhar na obra do Senhor como um presbítero ou como um diácono. Primeira referência se encontra lá em Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 2 e faremos essa leitura até o versículo 13. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 13. Convém, pois, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que saiba governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, que cuidado terá da igreja de Deus? Que não seja novo na fé, mas que para que não caia em condenação. Convém também que tenha bom testemunho para os que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então aqui o apóstolo Paulo ele fala de critérios que se deve observar, de características, de qualidades que a pessoa já deve possuir. Isso é um indicativo de que ela será um bom presbítero e poderá estar atuando nesse compromisso que ele estará assumindo diante de Deus, uma vez que ele estará recebendo uma consagração. Um outro texto se encontra ainda lá em Tito, lá no capítulo 1, versículo 5, quando Paulo também diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam de cidade em cidade, estabelecesse nelas presbíteros, como te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, os que não possam ser acusados de dissolução e nem de ser desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Então nós vemos aqui Paulo instruindo também a Tito, falando das qualidades que devem ser observadas para a escolha de alguém como presbítero.
E o mesmo Paulo, ele aconselha Timóteo, voltando lá no capítulo 3, a partir do versículo 8, ele também dá a orientação da escolha das qualidades que um diácono deve possuir. Da mesma, versículo 8, capítulo 3 de 1 Timóteo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados ao vinho, não cobiçosos e nem de torpe ganância, guardando o ministério da fé, uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então nós vemos da mesma forma Paulo orientando, falando das características que uma pessoa deve possuir para ser um bom diácono. Então, o que é a consagração ministerial na Igreja de Deus? Quando são identificadas pessoas aptas ao ministério, seja o diaconato ou o presbitério, os presbíteros da igreja ou um presbítero da igreja, ele estará conversando com essa pessoa, verificando se realmente nela existe esses requisitos, conforme nós lemos, estará fazendo uma oração de imposição de mãos, derramando óleo sobre a cabeça desta pessoa, e assim ela estará sendo consagrada ao ministério, consagrada ao serviço da obra do Senhor, como um presbítero ou como um diácono. É importante nós entendermos que para que venhamos exercer um bom ministério, um bom serviço para Deus, é importante que nós venhamos identificar a nossa vocação. Mais do que isso, é importante que nós também venhamos deixar que Deus venha trabalhar em nossas vidas para uma mudança completa de caráter, pois aquele que trabalha no ministério da casa de Deus, ele deve ter o seu caráter transformado. É isso que nós entendemos por essas qualidades que o apóstolo Paulo orienta tanto a Timóteo quanto também a Tito. Nós terminamos essa lição com um pensamento que está ali no rodapé da revista, que diz assim: todo pastor é um presbítero, mas nem todo presbítero é um pastor. A falta de vocação torna o ministério incompleto. Então isso é muito importante. Saber realmente identificar qual é o chamado, qual é a vocação. O presbitério, quanto o diaconato, ele é uma função, ele é um cargo. O pastorado, ele é uma vocação. Então é muito importante que o presbítero, como também o diácono, ele possa ter essa vocação para o pastorado, ou seja, aquele que gosta de pessoas, que gosta de cuidar das pessoas, que gosta de orientar as pessoas, que gosta de buscar as pessoas, que tem paciência com as pessoas, ou seja, uma pessoa voltada a outras pessoas. Essa é a vocação de um pastor. Além disso, aquele que é submisso à vontade de Deus. Além disso, aquele que deixa Cristo verdadeiramente ser o cabeça, né, para que ele venha tomar conta do corpo, que é a sua igreja. Irmãos, finalizamos então essa aula, dons ministeriais e vocações, melhor dizendo, dons espirituais e vocações ministeriais. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, lembrando se ficou alguma dúvida sobre os assuntos que vimos até agora, você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp, nos grupos que nós temos aí deste curso bíblico, e coloque ali a sua dúvida, né? Não fique com dúvida. Nós estamos aqui para aprender juntos, para que Deus venha acrescentar os dons espirituais em nossas vidas e principalmente o fruto do Espírito. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz seja convosco e não perca a próxima aula que estaremos falando sobre o dom da sabedoria. Fique com Deus, que a paz seja convosco.